Lição 10, 7 de setembro de 2025. O tema da lição de hoje trata da expansão da igreja. Como é que se deu o crescimento da igreja? O nosso texto áureo vai dizer: mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Está em Atos capítulo 8, versículo 4 e 5. Daqui a pouco vamos falar mais sobre isso. E a verdade prática vai dizer o seguinte: a igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo além de suas paredes. Então hoje nós pintamos a igreja de preto, colocamos placa luminosa bonita, colocamos porta de vidro, né? Fazemos um local de culto bonito, mas para que o evangelho cresça, nós precisamos de avançar, sair do nosso próprio limite e ir em busca das almas. Leitura bíblica diária. Essa leitura bíblica diária, para quem não conhece, é um versículo que lemos todos os dias. Então, segunda-feira foi Mateus 28, 19, fala do ídolo de Jesus Cristo. Terça-feira foi Lucas 4, 18, fala da sublime missão de pregar o evangelho e assim por diante. Cada um desses versículos vai preparando a nossa mente para a escola bíblica dominical de hoje. O texto, a leitura bíblica em classe, encontra-se em Atos capítulo 8, do versículo 1 ao 8 e 12 a 15. Vamos ler. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Nesse versículo aqui começamos vendo que a igreja estava em Jerusalém, mas veio a perseguição. Vemos ainda Saulo aparecendo aqui, e é impressionante que sabemos que logo após o livro de Atos dos Apóstolos, que nós estamos nele, que aprendemos também que poderia ser Atos do Espírito Santo, começa-se as cartas, cartas universais e cartas individuais. Vemos então as cartas universais e aquelas cartas que não têm um direcionamento. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto, ele está mandando uma carta específica para aquela região, para aquela igreja de Corinto. Quando ele manda uma carta, por exemplo, 1 Pedro, 1 João, Tiago, isso é carta universal, serve para todas as igrejas. Então vemos que aparece que Saulo consentiu na morte dele. Morte de quem? Morte de Estevão. E é impressionante que a partir do livro de Atos, o próximo livro depois de Atos é Romanos, depois em Coríntios e assim por diante, vai mostrar que o próprio escritor das cartas, aqui até chegar nas cartas universais, é o próprio Saulo que aparece ali, que passou a ser chamado de Paulo, o apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja e acabou se tornando perseguido por amor ao evangelho. Só para confirmar aqui, depois de Atos não vem Coríntios, vem Romanos, depois 1 Coríntios, 2 Coríntios e assim por diante. Vemos então que, o versículo 2, e uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja. Mostrou de novo aqui o apóstolo Paulo, né, que até então era conhecido como Saulo e perseguidor da igreja. Entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Estavam prendendo, perseguindo a igreja. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. Ou seja, alguns tiveram que deslocar por causa da perseguição de onde moravam, mas onde iam pregavam o evangelho.
E a multidão unânime, o versículo 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele faziam. 7. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos, coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Mas como crescem, mas como crescem em Filipe, que eles pregavam acerca do reino de Deus em nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens quanto mulheres. O texto vai dizer assim, pelo fato deles crerem no Evangelho, eles não iam apenas para ver os sinais ou para ouvir uma nova doutrina. Eles se convertiam e eram também batizados, tanto homens quanto mulheres. Versículo 13 vai dizer assim, e creu até o próprio Simão. Sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estavam atônitos. Versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Então, quando os apóstolos que não fugiram da perseguição, eles perceberam que em Samaria havia chegado o Evangelho, eles socorreram os irmãos de Samaria e o próprio Filipe, enviando para lá Pedro e João. Olha que interessante, enviou para quê? Para ajudá-los no Evangelho. Isso aqui mostra que eles estavam cooperando, ajudando no evangelismo, nas missões. Versículo 15. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Aqui vemos que Filipe foi e pregou o evangelho, eles se converteram e foram batizados, porém foi para lá Pedro e João, como vemos aqui no versículo 14, para orar pelos convertidos, para que eles fossem também, recebessem o Espírito Santo, é o que está escrito no livro de Atos que terminamos de ler. Vamos aqui para a introdução. Vai dizer que nessa semana estudaremos sobre a igreja que foi dispersa por causa de uma grande perseguição, e aqui eu sublinhei para você, a perseguição fez com que a igreja saísse de Jerusalém e fosse, como diz em Atos capítulo 1 e versículo 8, até os confins da terra, saísse do seu comodismo. E como vimos também no texto, na leitura em classe, que a igreja estava concentrada em Jerusalém. Vemos aqui mais embaixo que havia predito em Atos 1 e 8, dizendo que o evangelho chegaria. Como os cristãos não saíram de Jerusalém, estavam acomodados em seu lugar, na sua zona de conforto, veio a perseguição, e não sabemos se a perseguição veio por esse motivo, obrigando-os a sair de onde estavam, mas de fato a perseguição fez com que o evangelho alcançasse outras pessoas, outras cidades, os confins da terra. No finalzinho aqui temos assim: os cristãos não fugiram derrotados, pelo contrário, eles continuavam firmes, levando as boas novas para outras pessoas. É importante lembrar que Jesus Cristo, na Bíblia, quando você lê os evangelhos, diversas vezes ele foge, ele sai de um local onde ele estava e vai para outro local, e ele sempre diz: não é chegada a minha hora, não é meu tempo de morrer. E Jesus Cristo, com todo o poder, sendo Deus, ele não enfrenta as pessoas, ele não pede para descer fogo do céu, ele simplesmente sai de onde estava e vai para outro lugar, evitando um confronto ali, porque não era aquele momento. E vemos aqui agora a igreja também de Jerusalém saindo do seu local, da sua zona de conforto e, de certa forma, fugindo ou até mesmo vagando, como diz o texto, os que andavam dispersos levavam o evangelho.
Então, muitas das vezes, nós temos que ficar atentos, porque o fato de você evitar um problema ou fugir de uma perseguição não significa que você está correndo do evangelho. Talvez isso seja até mesmo o plano de Deus. Só para trazer uma ilustração aqui, vemos Deus, por exemplo, chamando Abraão: sai da sua terra e da sua parentela. Deus tirando do meio do seu povo, da sua família, dos seus parentes, da sua terra. Vemos, por exemplo, Moisés também saindo do meio do povo de Israel, ainda bebezinho, Deus livrando ele, levando para dentro de um castelo, depois retirando do castelo, levando para o deserto. Deus sempre separando as pessoas de uma forma, e por assim, e por adiante. Vemos também o próprio João Batista no deserto. Jesus Cristo também saiu de Jerusalém também e foi morar em outro local até que passasse a perseguição, né, quando menino, para voltar de novo para a sua terra. Isso acontece muito. Não sei se você está nessa situação, mas saiba que Deus pode te mudar de local de trabalho, de emprego, do bairro que você mora, da cidade, do país que você mora. Deixa Deus trabalhar, é plano de Deus. Vamos aqui agora para o ponto 1, o tópico 1 da lição, ponto 1. Aqui, ó, a igreja diante da perseguição. Igreja diante da perseguição. Vemos aqui o tópico 1, ponto 1. Todas as lições têm 3 tópicos. Então, aqui no tópico 1, ponto 1, vai dizer assim: embora perseguida, não fragmentada. Por conta da perseguição que foi movida contra Estevão, o Evangelho enfatiza que os crentes foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Ou seja, a igreja foi perseguida, a igreja foi espalhou, mas não fragmentou. Continuou sendo uma igreja. Nós vimos lá na leitura em classe que os apóstolos continuaram firmes com a sua sede em Jerusalém, e quando eles souberam que o evangelho já havia chegado em Samaria, enviaram para lá 2 apóstolos para dar suporte a essa igreja que já tinha sido formada por Filipe. Vemos aqui ainda a parte que eu selecionei de vermelho aqui. Os apóstolos líderes da igreja, de fato, o fato de eles não terem se dispersado. Então vemos aqui que a perseguição estava focada nos apóstolos ali em Jerusalém, porque eles não fugiram, eles não se dispersaram, eles permaneceram firmes onde estavam, não correram, não fugiram. Então a perseguição maior foi sobre eles, porque muitos dos outros cristãos se dispersaram. E aqui na última parte, que essa parte destacada de amarelo aqui, ainda nessa página, vai dizer assim: a intensidade, o que está em foco aqui é a intensidade da perseguição atingiu, a intensidade que a perseguição atingiu, que daqueles momentos em diante alcançariam todos os crentes. Então começou a perseguindo os apóstolos, mataram Estevão, e começaram a perseguir os demais, e a perseguição foi aumentando. A perseguição é sempre assim. Eles atacam uma igreja primeiro, depois atacam algum líder religioso, e vai aumentando a perseguição. Geralmente o inimigo não ataca todo mundo de uma só vez. Para finalizar aqui, o ponto 1 do tópico 1 vai dizer que a igreja não fragmentou, ela continuou uma igreja forte e uma igreja unida. Por que forte e unida? Falaremos mais sobre isso daqui a pouco, mas é uma igreja que continuou levando o evangelho por onde passavam. É uma igreja que estava ainda focada em Jesus Cristo e pregava a palavra de Deus, e os apóstolos estavam atentos e dando suporte. Vamos para o tópico 2 aqui. Tópico 2, que ponto 2 do tópico 1 vai dizer assim: a igreja em luto. Então vemos que a igreja chorou, a igreja lamentou. Alguns varões que vai dizer aqui, piedosos, foram lá, choraram
pela morte de Estevão. Então mostra que é uma igreja que viveu o luto daquela situação que estava acontecendo. Contudo, não foi uma igreja desesperada, não foi uma igreja que acabou. Essa morte, esse sofrimento, eles não colocaram fim na igreja. As portas do inferno não prevaleceram. E aqui no tópico 3, então temos 3 tópicos. Geralmente os tópicos têm 3 pontos. O ponto 3 aqui do tópico 1 vai dizer: mas não desesperados. Então vemos que a igreja mostra aqui o luto, o sofrimento, o choro, mas não se desesperou pela situação, até porque a nossa esperança não é nesse mundo. A nossa esperança é no céu. A sinopse 1 aqui, bem no centro aí da tela, vai dizer o seguinte: mesmo perseguida e dispersa, a igreja permaneceu unida, firme e atuante na fé. Nós precisamos, mesmo em meio à perseguição, mesmo se você não consegue ir em algum culto ou à escola bíblica dominical, mas permanecer firme com Cristo. Não importa se você teve que mudar de uma denominação ou alguma coisa do tipo, você não abandonou Jesus Cristo por isso, a sua fé permanece viva. Aqui no canto direito do nosso texto, temos o tópico 2 que vai dizer o seguinte: a igreja que evangeliza. Então temos aqui no tópico 2, a igreja que evangeliza. Deixa eu marcar de verde aqui para ver se destaca. Pronto. A igreja que evangeliza. A evangelização centrada na palavra. Atos capítulo 8, versículo 4, lemos que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Ou seja, a dispersão dos irmãos, dos cristãos, fizeram com que a palavra fosse por toda a parte. Onde quer que tinha um cristão fugindo da perseguição, a mensagem estava chegando com eles. Eles não saíram do templo e a mensagem ficou no templo. Eles carregavam a mensagem com eles onde quer que eles estivessem. Movidos pelo poder do Espírito Santo. Vou marcar para você aqui de verde, onde eu estou lendo. Movido pelo poder do Espírito Santo, ou seja, cheio da presença divina para levar a mensagem de Jerusalém, de Jesus adiante. Mas além disso, a igreja de Jerusalém também era focada na palavra de Deus. Então tinham milagres, tinham batismo, tinha sinais, mas o texto é claro em dizer que a palavra, tinha palavra também, focados no evangelho. Aqui na parte amarela vai dizer: e se queremos evangelizar com êxito, também precisamos viver pelo poder do Espírito Santo e estar centrado na palavra. O poder do Espírito Santo, para nós pentecostais, não é apenas você pular, falar em línguas estranhas, chorar, bater palmas, mas é, de fato, além de cura divina, libertação, também transformação de vida, mudança de comportamento, mudança de mente, cura emocional. Tudo isso é poder do Espírito Santo. Aqui no ponto 2 do tópico 2, a evangelização centrada em Cristo. Filipe, um dos 7 escolhidos para servir a igreja, também foi disperso e, ao chegar em Samaria, pregava a Cristo. Então vemos Filipe aqui, um dos 7. Nós já falamos aqui em lições anteriores sobre a escolha dos diáconos. Então está falando que Filipe era parte desses e Estevão também. Vamos observar aqui, Filipe também fazia parte, né, da igreja. Vimos como um ministério bem-sucedido precisava ser fiel à palavra de Deus. Só para deixar mais claro aqui, Estevão fazia parte e Filipe dos que foram escolhidos para serem diáconos. E qual que era os requisitos? Nós falamos aqui, entre ser cheio do Espírito Santo, ser pessoas idôneas.
né, de bom caráter, esse tipo de situação. Vamos avançar um pouquinho mais aqui. Vai dizer o seguinte, aqui na parte, marcando aqui, ó. Filipe não pregava ideias da moda, mas sim a mensagem de Jesus Cristo. Vemos que a mensagem da cruz, como está dizendo aqui, é preciso de pregar não apenas aquilo que as pessoas querem ouvir. Está na moda pregar sobre certa situação. A igreja vive de moda, se você observar. Tem época que a igreja fala sobre chuva, então todos os hinos vão ser sobre chuva. Derrama sua chuva, só hinos sobre chuva. Depois vai ser sobre vento, vem sobre nós, e vento, falando sobre vento. Outra parte vai ser sobre anjo, tem anjos voando nesse lugar e tal, um anjo forte e poderoso. Então, vemos que Filipe não pregava modas, não pregava coisas que o homem gosta de ouvir, mas ele pregava a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem. A mensagem da cruz, ela é, de certa forma, agressiva aos ouvidos, principalmente daqueles que não querem nada com o evangelho. Prosseguindo aqui, vamos ver a sinopse 2. Sinopse 2 vai dizer que a igreja cheia do Espírito é centrada em Cristo e anunciou a palavra com poder. Então, mais uma vez focando, igreja cristã precisa de pregar Jesus Cristo. Esse papinho de perdão, nós falamos, inclusive eu faço isso, coloca a mão aqui no rumo do seu coração, fala isso, mas nós precisamos de pregar Jesus Cristo. As pessoas precisam ficar constrangidas pelo Evangelho, pela morte de Jesus Cristo e pelo poder da ressurreição dele também, que ressuscitou para nós, para a igreja. A parte 3 aqui, falamos que a lição tem 3 tópicos, então estamos no último tópico, estou pintando de verde aqui para você, a igreja que dá suporte à evangelização. No livro de Atos, lemos que os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Mais uma vez, relembrando aqui, a igreja de Jerusalém deu suporte ao evangelismo que foi feito por Filipe. Então, a igreja, ela envia missionários e ela dá suporte a missionários. Mandar missionários para o campo missionário é muito importante, mas dar suporte para que eles permaneçam firmes e não se sintam isolados, abandonados, é muito importante também. Aqui, a segunda parte amarela diz que os apóstolos procuraram dar apoio e suporte ao trabalho evangelístico e missionário. É o que eu acabei de falar. Vamos para o ponto 2 do tópico 3, que está aqui, a igreja que discipula. Aqui a parte destacada de amarelo vai dizer: oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então, uma igreja que é focada na palavra de Deus, uma igreja que prega Jesus Cristo, é uma igreja que também preocupa com o crescimento espiritual dos seus membros. Os apóstolos aqui oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Para nós pentecostais, batismo com Espírito Santo. A parte que eu destaquei aqui em vermelho diz assim: fazia parte da doutrina dos apóstolos, a iniciação cristã. Ou seja, nós não vemos hoje um foco forte em doutrinar os novos convertidos. As pessoas querem apenas números, e eu não estou falando que número na igreja não é importante. Número é muito importante. A igreja precisa de crescer também quantitativa quanto qualitativa. É importante que a igreja esteja cheia, mas é importante também
que essa igreja cheia passe por uma doutrina de iniciação, por um estudo de novos convertidos. Por exemplo, vai dizer aqui que essa doutrina de iniciação cristã envolvia os ensinos sobre conversão, batismo nas águas e a capacitação do Espírito. A pergunta é: você está na igreja? Você aceitou a Jesus Cristo? Você sabe o que é batismo nas águas? Você sabe de fato o que é uma conversão, o que é uma salvação? Você já foi instruído a ser capacitado pelo Espírito Santo de Deus a receber os dons do Espírito Santo e os frutos e produzir frutos do Espírito? É isso que nós precisamos de focar. Uma igreja que tem um ensino da palavra, uma doutrina, uma iniciação, principalmente iniciação para aqueles que estão se convertendo nesse momento. O ponto 3 do tópico 3, já estamos finalizando aqui, vai dizer o seguinte: sem o recebimento do Espírito Santo, estou marcando de verde para você saber onde eu estou lendo aqui, ponto 3, o discipulado está incompleto. Então, eu marquei aqui esses 3 itens aqui, que é fé, batismo nas águas e Espírito Santo. É 3 coisas fundamentais que a igreja, que o cristão precisa. Não apenas o batismo nas águas, dizendo que ela agora pertence a essa denominação ou a essa fé, mas também a fé, porque as pessoas estão na igreja, mas têm fé de fato? A pessoa acredita que Jesus Cristo vai arrebatar a igreja? Ou está na igreja, eu acredito que Jesus Cristo cura, que ele opera milagre, mas esse negócio de arrebatamento é esquisito. Eu não tenho... A pessoa precisa de ter fé, de acreditar que é salva em Jesus Cristo. Se falta isso, está errado. 3 pontos fundamentais: fé, batismo e Espírito Santo. O batismo nas águas não é apenas um rito, sei lá, mas ele é uma declaração pública, tanto espiritual, no mundo espiritual, quanto no mundo físico. Você dizendo: eu agora sou uma nova criatura. Você está declarando isso para o mundo físico e espiritual. A última parte de amarelo que vai dizer o seguinte: para os apóstolos, estou lendo aqui, para os apóstolos, o discipulado estava incompleto sem o recebimento do Espírito Santo. Aqui, por se tratar de uma revista da CPAD, uma igreja pentecostal clássica, está focando na capacitação do Espírito Santo. Não sei hoje, mas a Igreja Assembleia de Deus, ela não consagrava obreiros que não fosse batizado no Espírito Santo e que não falasse como confirmação do batismo em mistério. A sinopse aqui 3, fechando, vai dizer que a igreja de Jerusalém discipulou os novos convertidos, mostrando que sem o Espírito Santo não há discipulado completo. Ou seja, nós precisamos de preocupar em que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo. Só um detalhe aqui, essa outra página que está aparecendo aqui é repetida, então vamos pular ela e vamos para o final aqui da conclusão. Conclusão. Nessa lição vimos como o evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição contra a igreja. Isso só aconteceu porque a mensagem cristã tinha um foco claro: a palavra de Deus e a cruz de Cristo. Tá vendo aqui? Palavra de Deus e cruz de Cristo. Como é que eu prego a palavra de Deus? É quando eu falo dos evangelhos de Jesus Cristo e tal, mas a cruz de Cristo é fundamental. Nós temos que voltar a pregar a cruz de Cristo em nossas igrejas, em nossos sermões. Aqui eu marquei: sem Cristo e sem a Bíblia não há evangelho. Igreja não é um clube, igreja não é uma rede de contato. Precisamos de falar de Jesus Cristo, precisamos de focar no evangelho.
eu finalizo por aqui essa lição. Vou deixar aqui, né, um destaque aqui, um print para que você veja aqui a pesquisa nas perguntas aqui, o que o capítulo 4, 5 de Atos registram quanto à perseguição da igreja. Vai dizer que a perseguição era inicialmente focada nos apóstolos líderes da igreja. A pergunta 2. O que Atos 8:4 mostra sobre a igreja primitiva? A resposta é: mostra que a igreja primitiva era movida pelo poder do Espírito Santo, ou seja, cheia da presença divina para levar a mensagem de Jesus adiante. Deixa eu resumir isso aqui para você. 3. De acordo com a lição, que tipo de pregação pode se tornar vazia? A pregação que não tem a cruz de Cristo como base pode se tornar vazia e sem poder transformador. Eu não vou conseguir aqui mostrar para você a pergunta 4, mas eu vou ler para você. O que Atos 8:14 mostra sobre a igreja de Jerusalém? Mostra que a igreja de Jerusalém dava suporte ao trabalho missionário e quando enviou Pedro e João para fortalecer os novos convertidos em Samaria. E a última pergunta é: o que está incompleto sem o recebimento do Espírito Santo? A resposta é o discipulado cristão. Falamos sobre isso aqui. Irmãos, essa videoaula foi gravada porque tivemos um problema com a escola dominical hoje, no caso presencial. Então, estou disponibilizando o vídeo aqui. Esse estudo que você está tendo aqui é o que teria na igreja. E como não tem condições de você fazer perguntas em tempo real, deixe o seu comentário aí no vídeo, na parte de baixo, escreva um comentário, diga que recebeu e ficamos por aqui. Eu oro para que a sua vida seja completamente alcançada pelo Evangelho, com palavra, com fé e com foco em Jesus Cristo, como nós vimos aqui. Que você venha entender o que é conversão, o que é batismo nas águas, o que é capacitação, e não apenas entender o que é capacitação, mas que você seja de fato capacitado pelo Espírito de Deus. E é isso, nós ficamos por aqui. Eu agradeço você por ter concluído essa lição comigo. Um forte abraço e até mais. Fique na paz do Senhor Jesus.